que não foi o caso. O senhor vem com meias verdades, vem com acusações, utilizando ações criminosas de hacker para poder soltar criminosos que roubaram a nação, que assaltaram esse país, que levaram esse país para o buraco, que hoje temos muitos desempregados, temos pessoas passando necessidade, porque pegaram o nosso dinheiro, o nosso recurso, levaram para Cuba, levaram para Venezuela. Sabe o que está aparecendo? O senhor, como jornalista, quer muita mídia, quer criar um grande circo aqui para ganhar fama no seu jornal. Só para o senhor ter ideia que às vezes o veneno, quando você quer entregar para uma pessoa, você mesmo pode ser envenenado. Tá Luiz Miranda. Também não está presente. A gente convida o capitão Alberto Neto pelo PRB e, na sequência, então, nós passamos para a resposta do Glenn e fazemos o último bloco, tem mais 5 deputados. Tá bom? Senhor Glenn, aqui. Senhor Glenn, aqui. Pela liderança do PRB, 5 minutos. Obrigado, presidente. Senhor Glenn, primeiro eu quero que o senhor saiba que a maioria das opiniões que estão sendo citadas aqui não é a maioria da população brasileira. O senhor falou várias vezes aqui que está indignado como é que um ministro, hoje ministro, mas da época era apenas um juiz de primeira instância. Como é que um juiz de primeira instância conseguiu influenciar todo um processo? Senhor Glenn, eu acho que o senhor desconhece o processo legal brasileiro. Porque por exemplo, o ex-presidente Lula, ele foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, foi confirmado a prisão dele no STF por ministros, inclusive colocados por ele. Então você concitar que um juiz de primeira instância, que na época não era político, não era ministro, não era nada, era um juiz de primeira instância, conseguir influenciar todo um processo, é muita fantasia. Sabe o que está aparecendo? O senhor, como jornalista, quer muita mídia, quer criar um grande circo aqui para ganhar fama no seu jornal. Só para o senhor ter ideia que às vezes o veneno, quando você quer entregar para uma pessoa, você mesmo pode ser envenenado. Por quê? Porque existiu, logo depois das suas acusações, deixando claro que ilegais, porque hackear, entrar no celular de outra pessoa é crime, isso tem que ficar claro. Nós não podemos utilizar um crime para poder justificar uma outra ação penal. O senhor foi acusado por outro site, de outros hackers, chamado Pavão Misterioso. O senhor tem ciência disso? Onde acusa, que eu não acredito que seja verdade. Silêncio, pois por favor. É isso que eu estou falando. Silêncio. Eu não acredito que seja verdade. É aí que está a questão. Que acusa o senhor de comprar o mandato de um parlamentar, de estar pagando uma pensão para um ex-parlamentar. Acusa o senhor disso. E eu não acredito que seja verdade. Como também não acredito dessas acusações, porque qualquer pessoa pode entrar no aplicativo e criar várias mensagens. E como o senhor não teve a coragem realmente de colocar em pratos limpos tudo que foi realmente revelado, como diz Vossa Senhoria, o senhor não teve a coragem de colocar os fatos. Então, meias verdades, senhor Glenn, são mentiras. Meias verdades são mentiras. Então, assim como... Porque amanhã, senhores, vão estar aqui. Qualquer pessoa vai chegar. Ah, eu entrei no celular do deputado fulano de tal e estou acusando e vou colocar na mídia. Eu vou expor para o Brasil todo, qualquer parlamentar aqui. Isso não é saudável. Isso não é democrático. Primeiro tem que ser investigado, periciado, comprovado. Aí sim, daria toda a credibilidade para Vossa Senhoria, que não foi o caso. O senhor vem com meias verdades, vem com acusações, utilizando ações criminosas de hacker
para poder soltar criminosos que roubaram a nação, que assaltaram esse país, que levaram esse país para o buraco, que hoje temos muitos desempregados, temos pessoas passando necessidade, porque pegaram o nosso dinheiro, o nosso recurso, levaram para Cuba, levaram para Venezuela. O ex-presidente do Peru se suicidou só pela corrupção, pela vergonha que ele estava passando no país. Então, meias verdades, senhor Glyn, é mentira. Assim como o senhor está sendo acusado por um hacker que também eu não acredito, o senhor não pode vir aqui nessa casa com meias verdades, falando que depois vai falar o restante, com informações não periciadas. Nós não podemos admitir isso. Essa casa tem a responsabilidade de conduzir essa nação, e nós temos que conduzir com verdades. O ex-presidente Lula foi condenado na primeira, segunda e todas as instâncias. E isso tem que ser respeitado. Passou por um processo legal e um juiz de primeira instância não tem essa autonomia de influenciar toda essa nação. Agradeço ao líder do PRB. Passo agora. Dizer dos de R$1 bilhão que o eBay, Pierre Omidyar, pagou para ele, para a ONG dele, que tá agora usando esse dinheiro. Obrigado, deputado. Eu queria saber se ele confirma. Para concluir o tempo, deputado Felipe Barros, 4 minutos. Senhor presidente, deputados, só antes fazer... senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado que o senhor Greenwald disse que as pessoas do partido do governo, que se escondem atrás de um teclado e que gostaria que estivéssemos aqui. Só deixar registrado que nós temos inúmeras outras comissões para participar, na minha visão, comissões inclusive mais importantes do que ouvi-lo. Nós temos um país para reerguer, país este que foi quebrado pelos governos passados. Segundo ponto é que, com todo o respeito que tenho às pessoas que possuem opiniões divergentes, é que, na minha visão, o senhor Greenwald não faz apenas um jornalismo, faz um jornalismo militante. Se utiliza do pretexto de ser jornalismo para fazer militância política. E terceiro ponto, antes de iniciar minhas perguntas, é que nós sabemos que a Lava Jato se transformou na maior operação de combate à corrupção do Brasil e uma das maiores do mundo. Aqui, inclusive, no próprio plenário, numa rápida visão, nós vemos alguns réus da Operação Lava Jato. E que é natural que essas pessoas queiram simplesmente ignorar os casos gravíssimos de corrupção investigados na Operação Lava Jato. Foi dito muito sobre a nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal estipula que o ônus da prova compete a quem acusa. Então, quando o senhor Glyn vai submeter a íntegra dos arquivos ao público e à imprensa, a íntegra. Quando que o senhor Glyn vai submeter os arquivos às autoridades competentes para atestar a veracidade desses arquivos? Porque o ônus, segundo a nossa Constituição Federal, compete a quem acusa e não a quem é acusado. Quero saber quanto esse caso impactou na audiência do site Intercept e qual o retorno financeiro que o senhor Glyn obteve com essa divulgação. Próxima pergunta. Se o senhor Glyn aceitaria abrir o sigilo pessoal e financeiro, tanto da sua pessoa como do Intercept, para todos nós vermos e atestarmos se segue de fato os princípios do bom jornalismo e para vermos a movimentação financeira de ambos, tendo em vista denúncias que correm nas redes, inclusive que foi matéria da revista Isto É. A deputada Gleice Hoffmann disse de agenda semi-clandestina do ministro Sérgio Moro. A agenda semi-clandestina, essa na minha visão, foi feita pela Gleice e pela Dilma na Rússia recentemente. E aqui eu quero fazer outro questionamento, que é, Vossa Excelência disse, o senhor Greenwald, numa das primeiras reportagens do site, que a fonte era anônima. E numa entrevista que deu posteriormente, disse, abre aspas, nós ficamos muitas semanas planejando como proteger a nós e a nossa fonte. Se a fonte era anônima, como que você ficou muito tempo para proteger a sua fonte? Não se protege aquilo que não se conhece. Próximo tópico, próxima pergunta, senhor presidente. Em recente troca de... Só um pouquinho, deputado Felipe Barros, segura o tempo aí. Tem muita conversa e isso atrapalha o andamento da audiência. Eu peço colaboração. Por favor, conclua, deputado Felipe Barros. Em twitters trocado com o ex-deputado G. Willis, que estão nas minhas mãos, esses twitters, o ex-deputado G. Willis diz o seguinte, abre aspas, apesar disso, nunca ofendi Greenwald. Sempre o tratei com respeito e nunca questionei publicamente sua arbitragem partidária.
entre parênteses, a força da grana que compra candidaturas. Queria aproveitar aqui a presença do Glyn para que pudesse elucidar, né, aquilo que o ex-deputado Jean Willis disse, que candidaturas ele comprou. Comprou mandatos também ou só candidaturas, segundo o ex-deputado Jean Willis? E também aproveito os últimos segundos para que ele possa dizer sobre as denúncias do Instagram, do Twitter, chamado Pavão Misterioso. Ele desqualifica essas denúncias anônimas, mas valoriza, tanto como verídicas, as informações obtidas por um hacker criminoso. Então, gostaria que exemplificasse, que dissesse sobre esse Instagram do Pavão Misterioso. Por hora é só, presidente. Vou utilizar meus próximos 3 minutos para continuar minhas perguntas. Agradeço, deputado Felipe Barros. Eu queria, assim, fazer um apelo. Tem alguns deputados conversando durante as intervenções. Eu peço que, não só deputados, algumas pessoas que também acompanham aqui. Então, vamos manter a calma e vamos seguir na nossa audiência agora com a palavra para suas considerações, jornalista Glyn. Muito obrigado a todos para essas questões. Pela ordem, senhor presidente. Talvez fosse bom